Olá, você que está aqui no Notícias Agrícolas, mais um episódio do Horti Resenha Podcast, começando para você o espaço do Notícias Agrícolas para conversar, para debater os assuntos da horticultura brasileira. Dessa vez o nosso tema vai ser o Dia do Citricultor, que é comemorado nesta quinta-feira, dia 8 de junho. Para isso, a gente vai receber aqui o Antônio Carlos Simonetti, ele é diretor da Simonetti Citrus, já está aqui conosco. Então, Antônio, seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui no Horti Resenha Podcast. Olá a todos, é um prazer imenso estar com vocês aí, compartilhando esse dia tão maravilhoso que é o Dia da Citricultura, né? O Dia do Citricultor. Antônio, começa, por favor, explicando para a gente um pouquinho como é que é a sua produção, a produção da sua família hoje. O que vocês têm hoje, onde é que vocês estão localizados, como é que está a produção de vocês nesse momento? Bom, a família nossa, sou a quarta geração da minha família, né? Nós começamos na cidade de Limeira, onde hoje tem um bairro que leva o nome do meu bisavô, Antônio Simonetti. Isso começou com uma formação de mudas, depois expandiu para outras regiões, né? E nós estamos sediados na região de Aguaí, São Paulo, e no sul de Minas, em Minduri, Minas Gerais. E nós produzimos aqui laranja, tangerina e abacate. Quanto que é a produção de vocês anualmente? A gente colhe por ano uma média de 1 milhão de caixas de 40,8 kg de laranja e mais ou menos 1,5 milhão de quilos de abacate. Mas para chegar nisso, né, você até já comentou um pouquinho da família, do avô. Conta um pouquinho para a gente como é que começou a sua família nesse ramo da citricultura. Bom, começou lá atrás com meu bisavô, né? Ele vindo da Itália. Meu avô, né, no município de Limeira, onde morava todos os irmãos dele juntos, um do lado do outro ali, com um pedacinho de terra. E depois dali foi vendido, né? Foi virado município, cada um eles saíram, foram mudando para cidades vizinhas, migrando para cidade vizinha. Cosmópolis, Leme, Santa Cruz das Palmeiras, Mogi Guaçu, Aguaí, Pederneiras, Avaré, Pratânia, e ultimamente nós partimos para Minas, né? Houve a separação da sociedade no ano de 2000, e a família do meu pai, nós decidimos investir no sul de Minas, procurando o quê? Procurando ter um clima, né, com uma temperatura menos, a buscar uma qualidade de fruta melhor, com uma coloração mais bonita, né, com uma cor mais intensa e um sabor melhor. E aí, desde sempre, a família, dentro dessas atividades, continua até hoje, a família já vai entrando naturalmente na atividade, né? Sim, né, tá ficando cada dia mais difícil, né, nós estamos passando por momentos difíceis, que é uma doença que está atrapalhando o nosso negócio, que chama greening, isso está no mundo todo, né, e isso está danificando bastante a citricultura, né, não só nossa, mas de todo mundo e de onde tem citros, está bem complicado hoje conviver com essa doença, porque nós temos que erradicar a planta e perder a planta, a produção daquela planta, né, então, e ela passa para outras plantas também. E aí você tocou nesse ponto do green, Antônio, é um dos grandes desafios desse momento para a citricultura, né? Conta um pouquinho como é que vocês lidam com isso, qual que é a preparação, os cuidados que vocês têm para tentar evitar que esse problema prejudique muito. Bom, primeiramente você tem que começar a comprar um material genético, né, de estufas, né, com um fornecedor que garanta um material genético de boa procedência, né? Então, um primeiro passo que foi dado já é os viveiros telados. Isso já é um primeiro passo que você já levando uma muda sadia para o campo sem contaminação nenhuma. Depois é todo um preparo feito, né? Preparar bem o solo para a raiz descer bem, buscar a água no fundo para ela não sentir tanto a seca, né? E você fazer um plantio bem feito e conduzir a parte fitossanitária, né? A parte de fungos, né? A parte de ácaros e o inseto, no caso, o psilídeo, né? Isso demanda uma atenção muito grande, que é o psilídeo hoje. Nós não temos muitos produtos para controlar essa doença. Algum desses produtos que nós usamos já está com resistência a essa doença. Então, assim, está ficando um cenário bem complicado, bem difícil, com poucas moléculas para a gente fazer uma rotação de produtos para combater essa doença. E ela vem numa vegetação nova, né? Essa vegetação que é atraída do psilídeo. E esse psilídeo vem contaminado, ele hospeda nessa vegetação nova, ele injeta no floema da planta
o líquido de uma planta contaminada. Então, ele contamina essa planta. E essa planta, quando você enxerga uma planta contaminada, já tem mais duas em voltas que estão assintomáticas, que você não enxergou ainda o sintoma, que vai aparecer dentro de 1 ano, 2 anos ainda. Então, é uma doença bem devastadora. E aí, Antônio, esse é o desafio do momento, mas também não é o único que vocês já enfrentaram ao longo todos esses anos, essa caminhada na agricultura, no setor. Tiveram outros desafios também enfrentados, né? Sim, tivemos outros desafios, sim, crise, né, na laranja, chegamos a vender laranja a 50 centavos de reais na época de 2000, né, depois veio a pinta preta, leprose, cancro cítrico também está avançando bastante a questão do cancro, né, e inclusive está sendo um problema sério para a questão da lima ácida Tahiti, no caso da exportação, né, na União Europeia está bem intensificada essa questão dessas doenças, então está impactando bastante o negócio. E cada dia é uma doença, mas todas que apareceram são controladas, que é o manejo que você faz para você não ter essa praga. Mas o green está difícil de você fazer o manejo e ter um bom sucesso. Todo mundo que está plantando pomar, até formar o 3º ao 5º ano, chegando até o 5º ano, com 20% até 30% de percas de planta já contaminada com o green. E aí, Antônio, você falou agora, né, dessa questão de formar o pomar. Explica para a gente, até para quem está acompanhando a gente, não conhece muito a citricultura, como é que funciona? Você planta a árvore, quanto tempo vai demorar para ela cultivar? Como é que é esse processo para se produzir a laranja? Tá. Assim, tem várias regiões, né? Na hora que você parte para uma região mais quente, né, você necessita da irrigação. Então, essa planta, o desenvolvimento dela é mais rápido. Você pega um clima a temperatura mais elevada. E tem a diferença também da questão da coloração da fruta, né? Quando você planta numa região quente, essa fruta ela fica madura por dentro, mas por fora a casca está verde, a casca da fruta, por causa do clima, que ela precisa de frio para ficar a casca cor de laranja, né? Amarela, no caso. E quando você parte de uma região mais fria, ela demora um pouco mais para se desenvolver, uma região que chove mais, você não necessita tanto de irrigação. Então, essa fruta ela fica amarela por fora, porém ela fica mais ácida por dentro, demora mais tempo para fazer a maturação dessa fruta. Por isso, às vezes, vai encontrar no supermercado uma laranja verde doce e uma laranja amarela, às vezes, azeda. Por causa, é uma região de onde que essa fruta vem. Então, tem muita diferença de regiões quando você compra a fruta de um lugar de outro, muda a questão do sabor da fruta. E isso, assim, né, de forma geral, a gente consegue, assim, quando você está numa região quente, você tem que tirar essa fruta mais rápido, mais pressa. Ele tem tantas horas de maturação acima de não sei quantos graus lá que ela precisa para atingir a maturação. E quando você pega uma região mais fria, você consegue largar ela na planta e colher ela mais para frente e postergar mais a colheita. Então, tem todo esse cenário quando você vai numa gôndola do supermercado. Quando você vai no supermercado, né, você se encontra só lá laranja pera, laranja lima e laranja Bahia. E às vezes, na realidade, o que está colocando pera não é pera na gôndola do mercado, tem outras variedades, no caso Valência, Natal, Charmute, Folha Murcha, outras opções que às vezes colocam tudo como pera, e ninguém sabe dessas outras opções de variedades que tem, que são épocas do ano que ela sai diferente. Assim que é feito para se ter essa disponibilidade o ano todo, né? Sim, exatamente. Porque, Antônio, quando é que você realiza a sua colheita para a gente poder entender um pouquinho qual que é o seu período de colheita? Então, o período de colheita, a gente colhe laranja o ano todo, né? Então, variedades, né, que entra conforme a época do ano. Então, você consegue remanejar as variedades precoces, no caso, Vestinho, Rubi, Valência Alvorada, essas variedades Ramile, né? Que são variedades mais precoces que saem cedo. Daí tem as meias estações, Valência, Pera, aí no final tem a Natal, Charmute, Folha Murcha, que ficam mais para o final, que vão acabar entrando entre o final do ano e começo do ano que vem. Então, as variedades que vão fazer determinar essa logística do ano todo. Eu falei, regiões quentes e regiões frias. Geralmente vocês vão começar a colher, perceber no mercado, as laranjas verdes no começo do ano, que vem dessas regiões norte do estado de São Paulo, norte do estado de Minas, que é onde vem essas variedades mais precoces. Então, quando você vai pensar e começar o seu pomar, começar o seu planejamento, precisa ter isso em mente, né? Essas diferentes variedades para manter essa atividade ao longo do ano todo.
Sim, você precisa fazer um planejamento, né, do que você vai ter para, preciso de tanto volume de caixa para trabalhar mês tal, outro mês entrar outra variedade, outro mês entrar outra variedade, e assim por diante. Então, assim, cavalos diferentes, né, um cavalo que antecipa mais, um cavalo que atrasa mais, isso é o porta-enxerto, no caso, que isso é usado, né, então tem vários tipos para você estudar o planejamento do que você vai querer, da região que você tem, o clima que você tem, o solo, se vai ser irrigado, se não vai ser irrigado, para você ter um bom manejo dessa área total do que você vai fazer. E aí, nessa questão de planejamento, de preparação, você também tem avançado nessas questões, fazendo viagens, conhecendo produções em outros lugares para ficar sempre atualizado, né, Antônio? Sim, né, eu viajei já para o Chile, para a Califórnia, para a África, para a Espanha, para a Flórida, tudo para ter conhecimento, buscar novas tecnologias e questão que tem um diferencial do Brasil para outros países. O Brasil gosta de consumir fruta graúda, né? E os outros lugares do mundo, eles consomem frutas miúdas. E no caso, um grande diferencial dos outros países, a demanda por frutas sem semente é muito grande, é bem valorizada quando você tem uma fruta sem semente. E isso eles estão estudando, né? Antigamente, só uma ideia, para tirar uma fruta sem semente, eles cobriam com tela toda a rua da laranja na época da florada, para a abelha não polinizar, para não dar semente na fruta, porque o valor agregado compensa fazer esse trabalho. Então, hoje já tem variedades já que eles conseguem fazer irradiação na planta, e essa planta não precisa mais colocar aquela tela na época da florada, que a abelha pode ir lá polinizar, e ela mesmo assim ela não vai ter semente essa fruta. Então tem variedades que você vai ver no supermercado, que tem umas variedades, umas mexericas menores, que no caso é a W. Morcott, que você vai ver que ela é uma fruta média, né? E onde que você, qualquer lugar do mundo que você for, você vai encontrar essa variedade, que é de grande aposta, que no Brasil ela é bem resistente à doença alternária alternata, no caso que as nossas tangerinas já tem essa doença, que é um fungo, no caso, que ele ataca com a umidade, né? Então prejudica bastante a questão da casca, a fruta nem tanto, mas demanda um manejo fitossanitário maior. Então essa W. Morcott vem de encontro, e o mundo inteiro tem essa variedade. E no Brasil, que eu falei, isso é a grande particularidade. O brasileiro gosta de fruta graúda. E no caso, a melhor é a fruta mais média, miúda, que é uma fruta mais saborosa. Você comenta nessa preferência de consumidor, questões de mercado, de tendências. É importante também ficar atento a isso, né, Antônio? Não só ficar ali na sua propriedade, fazendo o seu cultivo, mas estar antenado a isso que o mercado está pedindo, aos novos hábitos dos consumidores, né? Sim, com certeza. Não só como a W. Morcott, como vocês vão começar a ver nos supermercados também, uma baía nova, né, que ela é vermelha, de polpa vermelha por dentro, né, sem semente, a chama Bahia Cara a Cara. E é bem saborosa, bem gostosa e vai cair no gosto do brasileiro. É uma fruta com um calibre maior, um tamanho maior já de fruta também. Está entrando nas redes do supermercado aí já. Então, um outro ponto que você comentou agora há pouco para a gente retomar, a questão de preços, né? Citando ali essa crise de alguns anos atrás, preços muito baixos. Como é que está o cenário de mercado hoje? Os preços que estão sendo negociados dão rentabilidade, estão em bons patamares, precisaria mudar? Como é que você está enxergando esse momento atual para o mercado? É um cenário bem delicado, né? Um cenário de baixo estoque de suco, né? Não está tendo suco para fornecer, nem cortar o fornecimento da China por 2 meses aí, porque não tem matéria-prima para fornecer. O greening avançando, a produção caindo, os preços que estão praticando hoje nas indústrias é um preço bom, só que você demanda da produtividade para você ter uma produção alta por hectare, para ter uma rentabilidade, né? E você pegar o grande parque citrícola, hoje, a produção está muito baixa, por causa do que? Você está erradicando essas plantas contaminadas de green, né? E está diminuindo o número de plantas por hectare. E além de diminuir o número de plantas por hectare, quando você tem a planta que você não consegue detectá-la ainda, que ela vai aparecer o sintoma depois, essas frutas caem, elas não desenvolvem, ela fica um tamanho pequeno e caem. Então a produção sua está caindo. Então o que é? Um equilíbrio hoje para você manter um pomar, para você tocar, né, e não ter lucro nenhum, é uma média de 40 toneladas por hectare. E é a média que o estado de São Paulo está produzindo hoje. Então, quer dizer, nós estamos na balança, estamos em equilíbrio entre produção e venda. Assim, o produtor, cada dia que passa, está com a margem mais apertada por causa do quê?
as altas dos insumos, dos fertilizantes, isso impactou bastante nessa próxima produção, porque o produtor deixou de cuidar do pomar, deixou de jogar um calcário, deixou de fazer a adubação do jeito que tinha que ser feita, né? Então o reflexo está aparecendo agora. E o pomar, o que aconteceu? Caiu, a produção cai. Quando você não trata, a produção cai. O green é uma doença, mais ou menos assim, eu vou falar assim, é igual uma pessoa doente com imunidade baixa, se você não der a vitamina para ela continuar caminhando, as adubações foliares, fazer a parte de nutrição bem feita, ele vai aparecer mais rápido o sintoma da doença. Então, é o que está acontecendo com a nossa agricultura, tá? Bem delicada e bem debilitada. É um momento que não adianta só ter preço, né, Antônio? Precisa ter a produção também para acompanhar os dois juntos, né? Sim, e outra coisa também, questão também da mão de obra, né? Tá ficando difícil de mão de obra e o custo alto também tá da mão de obra. Então, assim, ficou difícil, tá difícil de produzir, tá ruim, não tá produzindo tanto, e a questão da mão de obra também. O ano passado, grandes produtores também acabaram perdendo frutas na planta por causa de falta de mão de obra. E aí até todas essas situações que a gente comentou tem gerado até uma saída de alguns produtores da atividade, né, migrando para outras culturas, alguns até de repente apostando em soja em lugares que eram de laranja. Como é que você vê esse movimento? Tem acontecido essa mudança? São coisas mais pontuais? Como é que você está acompanhando essas movimentações? Bom, como o cenário que estava o agro aí o ano passado, né, esses preços de soja, de milho, todo mundo cresceu o olho, né? E vendo o negócio dele, que o negócio estava indo para trás, sim, produtores saíram e entraram nessa parte de grãos, porque ele consegue, com o maquinário que ele tem, ele comprando mais uma plantadeira, ele consegue entrar nesse cenário e fazer essa cultivo, né? Não só de milho, soja, de mandioca, cana, né? Entrou também bastante. No caso, eu falo a região, você pegar aquela região de Araraquara, Matão, Bebedouro, que eram grandes produtores de citros, né? Hoje se tornaram os grandes produtores de cana. Então, isso está acontecendo no cenário geral, você está olhando assim, está aumentando sim saindo áreas de citros, porque a área de citros tem bastante áreas de pomares já bem adultos, já bem velhos, já que está na ponto de erradicar. E o cara, quando erradica, ele vendo todo esse cenário de colocar uma muda no chão, ele não conseguir formar, de perder 20%, 30% do seu patrimônio sem colher fruta nenhuma, então ele está enxergando outras opções no negócio dele, né? E às vezes acontece o quê? Às vezes também é geração de família, né? É o filho vendo o sofrimento do pai, trabalhando ali, é uma indústria a céu aberto, né? Aquilo ali, o que é? Choveu uma chuva de pedra, pegou sua fruta, você cuidou o ano todo dela, pegou uma chuva de pedra, estragou. Uma seca que veio, que deu, no caso nosso, esses 3 anos de seca, geada. Então, como eu falo, a citricultura é uma indústria a céu aberto, é muito arriscado, né? E demanda atenção todo dia e ficar em cima das doenças, principalmente quando você faz fruta de mesa, né? Que você vende a aparência, né? É mais delicado ainda. A indústria de suco não necessita tanto da aparência da fruta, ela precisa do suco bem da fruta dentro, né? Então, isso é uma demanda bem complicada. E as gerações que vêm das próximas gerações dos filhos, né? Muitos, assim, não estão seguindo o segmento do pai e estão partindo para outros negócios. Então, assim, pegar um número de citricultores que nós tínhamos no passado e o que nós temos hoje, a redução é muito drástica, né? Então, você está ficando assim, né? Grandes produtores estão crescendo, né? E virando pessoas físicas, virando pessoa jurídica e administrando, né? Como empresa isso aí, né? Então, é o que está acontecendo hoje no cenário da citricultura. É um momento desafiador para o citricultor brasileiro, então, né, Antônio? Sim, porque você pega no caso dos grandes produtores, eles têm miolo na fazenda. Quando você pega um pequeno produtor, ele não tem miolo, ele tem começo e tem fim. A propriedade dele faz divisa com várias propriedades. E você não tem um controle eficiente quando você pega. Então, você tem só bordadura na sua propriedade. E isso é um cenário bem complicado, porque quando você pega propriedades pequenas, é difícil fazer o controle. Por mais que ele é o proprietário que faz, que intensifica, que fica no manejo, tudo lá, mas a pressão do psilídeo é muito grande, somente nessas regiões centro, que nós temos bastante citros, está muito grande a infestação do psilídeo. Antônio, muito obrigado pela sua participação, por dividir um pouquinho a história sua, da sua família, esses desafios, as discussões desse momento da citricultura aqui com a gente. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto, até aproveitando esse dia do citricultor, pode ficar à vontade. Gostaria de parabenizar todos os citricultores
que são guerreiros, que estão levando a citricultura do mundo. De cada 5 copos de suco produzido no mundo, 3 é do Brasil. E com certeza o brasileiro citricultor, ele é guerreiro, ele não vai desistir da citricultura. Nosso Brasil é grande, temos várias áreas para explorar e tenho certeza que a citricultura nossa vai continuar e nós vamos continuar sendo o maior produtor de citro do mundo ainda. Parabéns a todos os citricultores. Um abraço a todos. Antônio, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. A gente deixa as portas do Notícias Agrícolas e do Hort Resenha Podcast abertas para você voltar outras vezes e continuar contribuindo conosco, com todos os produtores do Brasil. Um abraço, até a próxima. Obrigado, um abraço a todos. O Antônio Carlos Simonetti, ele é diretor da Simonetti Citrus e dividiu com a gente um pouquinho da história dele e da família dele, que está sempre ligada com a citricultura. Mais de 70 anos na atividade, atividades vindas do avô, do bisavô, um crescimento familiar nesse ramo da citricultura, também dividindo um pouquinho dos desafios atuais, um momento bastante desafiador para a citricultura e para o citricultor. O Antônio apontando o greening, por exemplo, como o grande desafio deste momento, que está levando até alguns citricultores saírem da atividade, pode mudar um pouquinho o que a gente entende de produção de laranjas, por exemplo, aqui no Brasil. Esse é o grande desafio do momento para a citricultura, ainda mais nesse dia 8 de junho, que é comemorado o Dia do Citricultor. Até por isso, esse episódio especial do Hort Resenha Podcast, marcando a data, marcando o Dia do Citricultor aqui no Brasil. E você continue por aí, na semana que vem tem um novo episódio do Hort Resenha Podcast, trazendo mais um assunto da horticultura brasileira para você acompanhar. Então a gente tem um encontro marcado quinta-feira, 3 horas da tarde, aqui no site do Notícias Agrícolas. Vem para a resenha!